Olá pessoal, eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o dia a dia do profissional de recrutamento e seleção. Se você quer trabalhar com recrutamento e seleção, eu sugiro muito que você fique aqui até o final desse vídeo. Bom, se você não me acompanha, eu sou o Pedro e aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, carreira em RH e também falo um pouco sobre psicologia. Eu também tenho um Instagram, onde eu falo sobre esses mesmos assuntos, só que com um pouco mais de frequência. Eu coloquei uma caixinha lá nos meus stories e esse vídeo é resposta a uma dessas perguntas. Eu iniciei a minha trajetória na área de recursos humanos lá em 2015, não propriamente na área de recursos humanos. Nessa época eu fazia faculdade de marketing e eu achava que ia trabalhar nessa área. Mas em paralelo, eu fazia um trabalho junto a um grupo social aqui no Rio. E lá eu trabalhava como instrutor de treinamento, oferecendo capacitação para as pessoas que quisessem buscar ali o mercado de trabalho. Eu já estava inserido na área de recursos humanos sem mesmo saber. E trabalhar com pessoas foi algo que me fez gostar muito dessa atividade, foi algo que me fez descobrir o RH e que me fez me apaixonar também por essa área, pela área de gestão de pessoas. E aí logo depois que eu terminei essa experiência, eu fiz a mudança do curso, mudei para o curso de gestão de recursos humanos, no qual eu sou formado, e continuei trabalhando na área de recursos humanos, isso lá em 2017. Em 2017 eu trabalhava numa empresa pequena e fazia toda a parte de recursos humanos da empresa. Então eu trabalhava de forma generalista, com recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento organizacional, via um pouco de cada coisa. Foi quando em 2018 eu recebi um convite para assumir um novo desafio, trabalhando exclusivamente com recrutamento e seleção numa empresa de grande porte. Então eu fui para lá assumir esse novo desafio e aí passei de uma realidade de 6 vagas de estágio por mês para 16 vagas de todos os níveis a nível Brasil por mês. Então foi uma experiência muito boa, me apresentou de fato a área de recrutamento e seleção. Eu pude contratar diversos profissionais para diversos cargos, para diversas localidades, em diversos formatos, pude aplicar ali todo o meu conhecimento que eu tinha e que eu venho adquirindo ao longo desses anos. E aí então eu descobri o meu propósito, eu descobri o que eu gostava, eu descobri que recrutamento e seleção era a minha paixão dentro do RH. E desde então eu venho me dedicando a trabalhar em recrutamento e seleção e também a estudar esse fenômeno que são as entrevistas, estudar o comportamento humano como um todo, para buscar sempre o melhor candidato, enfim, o melhor talento. Desde sempre eu tinha o pensamento de não gostar muito de números. Então eu sempre pensava, departamento pessoal não é pra mim porque eu não gosto de números. Cargos e salários e remuneração não é pra mim porque eu também não gosto de números. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que para eu me tornar um profissional estratégico, para eu de fato mostrar valor do meu trabalho, eu precisava dos números. Não só em recrutamento e seleção, mas em toda a área de recursos humanos, As pessoas têm meio essa ideia de que recursos humanos lida com gente, logo não lida com números. E aí que as pessoas se enganam e muitas delas inclusive se frustram. Porque cada vez mais, para que você possa trabalhar com estratégia e para que você possa mostrar o valor da sua área e do seu trabalho, você precisa incluir números no seu dia a dia, através de indicadores, através de relatórios, mensurando como você está evoluindo, como você está melhorando os seus processos. Então, especificamente dentro da área de recrutamento e seleção, a quantidade de entrevistas que você faz é um indicador de recrutamento e seleção. A quantidade de candidatos aprovados que você tem em etapa de gestor é um indicador de recrutamento e seleção. A quantidade de dias que você leva para você fechar uma vaga é um indicador de recrutamento e seleção, inclusive muito utilizado por grandes empresas. As grandes empresas que têm estruturado as áreas de recrutamento e seleção, elas utilizam o SLA como um dos principais indicadores para as suas áreas de recrutamento e seleção. Seja esse nível de acordo para o cliente interno ou então para o cliente externo. Além disso, todas as reuniões, todos os eventos que você participa, é muito interessante que você tenha ali, de forma mensurada, a sua performance, tanto no mês ou então em relação ao último ano, sempre comparando para entender se você está evoluindo ou se você se mantém na mesma. Além disso, o profissional de recrutamento e seleção ele é responsável por estar em contato com todas as áreas da companhia, muito para entender quais são os perfis dessas áreas e também estar em contato com outras empresas e outras instituições.
Porque quando a gente busca, por exemplo, um determinado perfil, a gente não vai buscar no mesmo local que a gente busca um outro tipo de perfil. Então eu vou dar um exemplo. É muito comum as empresas que têm áreas de recrutamento e seleção terem estruturadas ali parcerias com convênios e com instituições que atendem a esses universitários. Então, por exemplo, faculdade, empresas de integração. Então, quando eu vou buscar uma vaga de estágio, né, quando eu vou buscar um estagiário para a minha empresa, eu já tenho determinado quais são as fontes de recrutamento que eu vou buscar. Diferentemente se eu for buscar um cargo executivo, se eu for buscar um diretor. Eu não vou buscar um diretor no mesmo lugar em que eu encontro um estagiário. Então, o profissional de recrutamento e seleção, ele precisa ter esse relacionamento com toda essa comunidade do entorno, muito para entender aonde ele consegue encontrar o melhor perfil e sempre tentando reduzir ao máximo os custos do processo de recrutamento e seleção dele. Além disso, os profissionais de recrutamento e seleção, eles estão sempre olhando as novas tendências, eles estão sempre buscando se conectar com outras pessoas, buscando novos conhecimentos, muito porque a gente está passando por uma transformação muito grande. É muito comum hoje a gente não ver mais áreas de recrutamento e seleção, e sim áreas de aquisição de talento. E qual é a diferença dessas duas grandes áreas? A área de recrutamento e seleção trabalha de forma pontual. Eu tenho uma vaga, eu realizo o processo para fechar aquela determinada vaga em específico. Já as áreas de aquisição de talento, elas passam a trabalhar de forma estratégica, tendo um relacionamento muito forte com os candidatos, mantendo esse relacionamento com eles, com envio de materiais, com convites para conhecer a empresa, com convites para eventos e meetups feitos especificamente para esse público. E aí, quando eu tiver a oportunidade, eu não preciso mais fazer todo o processo de recrutamento e seleção, porque aquele candidato já está ali, eu já manti todo esse contato com ele, eu já manti toda essa relação com ele ao longo desses últimos tempos. E aí, enfim, é só eu fazer a proposta, o processo fica muito mais fácil. Além disso, esses profissionais de aquisição de talentos, eles estão muito preocupados com as suas marcas empregadoras, né? Então eles desenvolvem estratégias de employer branding, né, que traduzindo é marca empregadora, muito para atrair sempre os melhores talentos. A marca empregadora nada mais é do que o motivo pelo qual as pessoas querem trabalhar especificamente naquela empresa. Eu posso citar aqui algumas que com certeza você já pensou ou tem algum conhecido que gostaria de trabalhar nessa empresa. Por exemplo, o Google. Quem nunca gostaria de trabalhar no Google? Quem nunca gostaria de trabalhar na Coca-Cola? Quem não gostaria de trabalhar na Rede Globo, por exemplo? Essas empresas desenvolvem muito bem as suas estratégias de employer branding para que os melhores talentos sempre estejam atentos às oportunidades na empresa e para que a área de recrutamento e seleção não precise fazer um esforço muito grande para encontrar as melhores pessoas. Na verdade, o processo acontece de forma inversa, e não mais o profissional que busca o talento que busca a empresa. É isso, pessoal, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim o que você mais gostou, se você sabia de todas essas informações, se você quer atuar na área de recrutamento e seleção. Além disso, eu vou deixar aqui no box de informações o link para você baixar uma planilha de indicadores de recursos humanos, onde você pode utilizar ela somente na sua área de recrutamento e seleção, ou então você pode utilizar em toda a sua área de gestão de pessoas. Não esquece de me seguir lá no Instagram, lá eu compartilho diariamente conteúdos sobre empreendedorismo, sobre carreira em recursos humanos e também sobre psicologia. E não esquece também de se inscrever aqui no canal para receber todas as novidades que estão vindo por aí. Um super beijo e até o próximo vídeo.